Ok, gravando? Então vamos lá, gravando. Boa tarde, meus amados irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos de volta para este tema, sejam bem-vindos de volta para o meu escritório. Para quem ainda não me conhece, está me vendo pela primeira vez nesse vídeo, eu me chamo Tarsis Braga, eu faço parte de algumas ordens iniciáticas. Trabalhei durante muito tempo na área sacerdotal de diversas religiões. Inclusive, atualmente, estou estudando, eu faço um curso de 8 anos, já estou no quarto, que é fornecido por uma dessas grandes religiões. É uma religião bastante expressiva aqui no nosso país, porém, que gera muita polêmica. E faço parte de 2 institutos de parapsicologia. Esse sou eu. Nesse vídeo, você se encontra já num terceiro ponto de sabedoria, terceiro ponto de conhecimento de um tema que vem sendo discutido. Inclusive, nós estamos no meio do caminho aí. Eu dividi o conhecimento desse ponto em partes e a parte número 1 já foi publicada, está no vídeo anterior. Então, para você que não viu, vai ficar aqui na descrição, para você poder ter acesso a esse material. Para você que quer acompanhar esse vídeo antes de assistir, aí o que está na descrição, eu vou puxar para você esse fio de prata da meada. Nesse fio você vai encontrar a simbologia do sangue no ocultismo e como se propagou a prática dos sacrifícios ritualísticos. Então é isso que você vai ver no vídeo anterior. Peço também, gente, para você que não me conhecia ou que me conhece, assiste meus vídeos e ainda não fez isso, se inscreve no meu canal, dá like para todos os vídeos que vocês gostarem, todo o conhecimento que vocês tiverem que for válido, conseguiu pôr em prática, like no vídeo, gente, gostei, like, comenta, gostei, ou então comenta, aprendi muita coisa que eu não sabia, usei no meu dia a dia, deu certo, entende? Continuam compartilhando para eu conseguir sempre estar com os melhores no meu canal, iguais a você, pessoas que gostam desse tipo de conteúdo, que estudam de verdade, que assistem os vídeos, que querem praticar na sua vida pessoal, porque isso para mim é importante. É o que dá crescimento para a dinâmica desse canal. E não deixem também de me seguir lá no Instagram, @TarcisNeflin, com PH e M no final, para a gente poder estreitar essa relação. Já apresentados e já esse pedido de ajuda que eu sei que todo mundo que já me acompanha vai me auxiliar feito, sem mais delongas, vamos entrar na segunda parte desse terceiro ponto de sabedoria, terceiro ponto de conhecimento, em cima da pergunta feita pelo irmão Aaron, que ela é exatamente o que, gente? A mitologia dos vampiros. Aqui você vai aprender como é que essa expressão vampiro surgiu, como é que ela passou a fazer parte da nossa sociedade, inclusive tem muitos fãs. A gente sabe disso. Então, assim, o ponto de partida é nós entendermos que os antigos povos primitivos, antes do conhecimento da simbologia do sangue, já tiveram conhecimentos mais distorcidos que a prática do sacrifício ritualístico. Entendeu? Então, o que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que os antigos, mais primitivos até que os que praticavam o sacrifício em si, porque lá no vídeo anterior você vai poder perceber que a prática de sacrifício ela ainda é recente, ela ainda existe. Eles já tiveram práticas que eram mais distorcidas ainda do que o sacrifício ritualístico em si. Entende? Aonde a importância, como nós vimos no vídeo anterior, não era no ato de sacrificar, mas no sangue do sacrificado.
A gente aprende o que ele simbolizava para esses povos. Até por isso que é importante, gente. Clica aí no link e assiste o vídeo para você ter uma compreensão melhor. Então, o que aconteceu ali? Existiram povos que acreditavam que a força física e intelectual de um ser humano ou híbrido estava na sua vida, no sentido literal da palavra. Ou seja, eles olhavam e pensavam assim, essa pessoa está viva, então a força da vida dela está na própria vida em si. Nota, eram povos bem mais antigos, bem mais primitivos e que tinham essa compreensão meio instintiva mesmo, sabe? Tá vivo, a inteligência dele está com ele, essa capacidade de força está com ele, porque ele está vivo aqui. Então, se eles comessem essa vida, no sentido literal da palavra, segundo as suas crenças pessoais, aumentariam a sua força física e intelectual. Então, nota, gente, que antes do sacrifício, antes de existir o sacrifício ritualístico, as práticas eram bem piores. Tinha gente que acreditava que assim, o segredo é a vida. Se eu comer essa vida, eu aumento a minha força física e aumento a minha capacidade intelectual, porque eu vou adicionar o que ele tem ao que eu tenho. Essa linha de raciocínio deu origem, gente, ao calibanismo ritualístico, que, pasmem-se vocês, ainda existe neste mesmo formato nos dias de hoje. Então, gente, quando nós ocultistas, que a maioria das ordens iniciáticas principalmente pregam, de que a gente tem que estudar as origens do mundo, as origens das culturas que existiram, dos povos, das crenças, inclusive não só as ordens iniciáticas. Quem é espírita, né, quem é kardecista, percebe que vocês aprendem isso lá nos cursos também, e se trata de uma religião, não se trata de uma ordem iniciática. Você percebe que ainda nos dias de hoje, sabe, ainda tem tribos que praticam o canibalismo ritualístico, vivas, né? Ainda tem tribos que comem essa vida, que acreditam nisso. Naquela época, haviam desde atrocidades ritualísticas, ou seja, o que é uma atrocidade ritualística? Imaginem assim, a pessoa era devorada viva na frente de toda a tribo. Então, o que aquele ser fazia? Ele capturava um inimigo, por exemplo, que ele achava muito forte, que ele achava muito inteligente, muito sábio. Geralmente é nessa que os sacerdotes, os paranormais, olha os paranormais sendo seguidos aí, né? Desde a antiguidade, desde épocas passadas, olhava e falava, poxa, aquele cara é clarividente, eu sei como é que eu vou ficar clarividente. Pego ele. Pensou, minha gente? Então, o que acontece? Isso era muito comum. Tinha aquelas atrocidades de a pessoa capturada ser devorada viva diante de uma tribo inteira. É como se o ritual fosse assim, ele virava para a tribo dele e falasse, ó, assistam. Eu tô comendo esse cara vivo, vocês estão vendo eu comer ele pedaço por pedaço, escutando berro por berro e sabendo que a partir de agora eu tenho a força minha e a dele. Eu tenho a inteligência que ele tinha e a minha aqui agindo em conjunto dentro de mim, sabe? E rituais sofisticados. Eu sei que a palavra não pega tão bem para se tratar de um assunto, mas assim, gente, entenda que pela didática
eu tenho que usar palavras que facilitem a compreensão. Então, o que era o ritual sofisticado, né, nesse canibalismo ritualístico? Cozinhar pessoas, sabe? Era muito praticado, inclusive em desenhos que a gente assiste, a gente às vezes vê aquele explorador, né, que caiu no meio de uma tribo dentro de um caldeirão e a galera dançando em volta, e o caldeirão aceso e o camarada em perigo. Isso faz parte do que eu estou falando. Nota que o sofisticado foi no sentido do quê? Que cozinhá-lo era menos atrocidade do que comê-lo vivo na frente de todo mundo. Entenderam? E os rituais primitivos dos celtas, né? Ou seja, quando eu falo ritual primitivo do celta, eu estou dizendo antes da ordem druídica aderir ao formato iniciático, né? Ou seja, a ordem druídica, para quem é descendente de celta, para quem estuda a cultura, para quem faz parte de ordens iniciáticas que tem essas práticas, a gente sabe que a ordem druídica a partir de 550 depois de Cristo, ela começou a tomar um formato iniciático lá em Nesmun. Era uma ilha onde todo aquele que almejava ser um druida, ele ia para essa ilha e largava a vida dele para ficar estudando, grau por grau do druidismo, até desenvolver tudo isso. Ou seja, o druida tinha deixado de ser uma religião para se tornar uma ordem iniciática. Mas antes, quando ele era uma religião, tinha um ritual celta primitivo, aonde o que acontecia? Quando morria um chefe de família, uma líder de família dos celtas, os filhos, eles tinham direito a comer o cérebro e o coração daquele parente. Entende? Aquilo simbolizava que eles estavam tendo o quê? Tudo aquilo que a pessoa era, que era representado pelo coração, e toda aquela capacidade intelectual. E aí muitas vezes o que acontecia? O que sobrava era dividido entre a tribo, para que cada um herdasse um pouquinho da força física, da intelectualidade. Ou então, de acordo com o signo daquele celta, sabe, era jogado em um rio, era enterrado, era queimado, era suspenso em alguma coisa para que as aves comessem, representando o ar se apossando daquele corpo. Então, isso tinha muito quando o celta a ordem druídica ainda era religião, sabe, rituais desse tipo. E o que acontece? Esse pensamento primitivo, gente, também evoluiu. Com o tempo, ele foi evoluindo, deixando de ser esse canibalismo para se tornar sacrifício. Entendem aí o que aconteceu? Um povo mais antigo já canibalizava, o outro já veio e passou a sacrificar, viu que a importância estava no sangue. E isso, lá na Idade Média, ou seja, uma idade mais atual, que não tem tanto tempo assim, nós estamos falando aí de 1000 anos atrás, de 500 anos atrás, o que aconteceu? Devido a essa simbologia que o sangue tem no ocultismo, que inclusive foi relatada no vídeo anterior, por isso que você que não assistiu não perde, o link vai estar aí na descrição. Aproveita para se engajar nesse ponto de conhecimento, para ter esse conhecimento completo. Esses remanescentes das práticas de sacrifício desenvolveram a seguinte linha de raciocínio. Já que o sacrifício em si
não é o importante, como eu falei lá no vídeo anterior, mas o sangue é a representação da força vital na matéria, como eu expliquei lá no vídeo anterior também. Não precisamos matar, ou seja, o sacrifício não era mais necessário. Basta beber o sangue. Então nota, gente, conseguiram perceber essa evolução? O povo muito primitivo via a vida em si como força e intelectualidade e já comia essa vida. O povo que já foi evoluindo um pouquinho, foi seguindo adiante, já pegou, ao invés de comer a vida, já se atentou na questão do sangue e falou, olha, tem que ter esses sacrifícios por causa do sangue. É ali que a parte onde o corpo cósmico é representado na matéria, como eu falei no vídeo anterior. E o povo mais recente, que evoluiu mais um pouquinho ainda, falou, ué, mas então é simples a questão, basta não sacrificarmos mais nada, apenas precisamos desse sangue para beber, porque aí estamos bebendo essa representação do corpo cósmico na matéria e adquirindo, né? E detalhe, né? Eles já acreditavam diferente, né? Eles acreditavam que podiam usar o seu próprio sangue para acessar as faculdades cósmicas. Por isso, os filmes, séries e livros mostram aqueles rituais com o próprio sangue. Então nota, gente, aqui a parte primitiva acreditava que assim, força física e inteligência, intelectualidade, né? Às vezes acreditavam que podiam roubar a magia de um sacerdote também comendo. Gravem bem isso, percebam essas passagens. Nos sacrifícios, eles viam que essa representação do corpo cósmico da matéria, essa energia sendo utilizada para gerar efeitos cósmicos, efeitos que hoje nós sabemos que são faculdades, que todos nós temos, que todos nós despertamos através do aumento da vibração e de muito treino, preparo para determinada faculdade. Quem acompanha meu canal sabe disso, por isso não é demagogia, gente, acompanhem. Quem não viu os vídeos anteriores, muito conteúdo ocultista lá. Dá uma olhada, confere aí. Nesse caso, eles já acreditavam que era assim, poxa, ao invés de sacrificar alguém, eu preciso beber esse sangue. E na hora que eu for usar uma faculdade cósmica, basta eu fazer o quê? Usar o meu próprio sangue, que aí eu tenho acesso a essa clarividência, essa clareaudiência, às vezes a super força também, tinha uns que acreditavam nisso, que a força física, bem como ela é, já expliquei isso para vocês, que a matéria é tão importante quanto o cósmico, também podia ser ativada através de rituais. Então, gente, nota que toda vez que nós assistimos um filme que fala sobre magia, que fala sobre ocultismo, que fala dos nossos temas, na hora que aparece o ritual, sempre aparece um camaradinha com um punhal, aí ele corta a mão, aí ele joga o sangue em alguma coisa. Lembram disso? Lembra que aparece aquela cena que a pessoa pega, fura a agulha no dedo, aí bota o dedinho em alguns símbolos, que é comum em muita história capa-espada aí de conto de fada? Era por isso, gente. Sabe? Eles estavam usando o sangue deles sem sacrificar ninguém, ou seja, doando um pouco do que é deles
em troca de ativar uma faculdade cósmica. Essa era a ritualística que eles acreditavam estar fazendo. E como o sangue é necessário à vida de um ser humano ou híbrido, eles não podiam ficar sem sangue nos seus corpos. Porque nota, quando você usa esse sangue, você está cortando a mão, está derramando sangue ali. No outro vídeo falei para vocês também que sem sangue no corpo, um ser humano não vive, né? Então, como eles acreditavam que eles gastavam literalmente esse sangue, que eles não podiam ficar, então beber esse sangue constantemente era uma forma que eles tinham de repor o que eles perderam gastando em ritualísticas para ativar faculdades cósmicas, gente. Então, olha como foi ficando complexo. Vejam como foi passando, sintam essas passagens desse pensamento primitivo até chegar em um mais moderno. Por fim, chegamos à lenda de Vlad, o Empalador, ou chamado Drácula por todo mundo. Quem foi Vlad, gente? Vlad, ele tem esse nome Drácula porque ele era chamado de Dracul, aonde ele vivia. Empalador, porque ele tinha o hábito de todos os inimigos que ele derrubava, ele colocava uma estaca em frente ao território dele e empalava aquele inimigo ali. Que era para os inimigos que estivessem chegando olhassem e se desencorajassem, falassem, nossa, esse aqui vai ser meu destino se eu cruzar na vida desse camarada. E ele existiu, gente. Ele é um romeno, ele nasceu na Romênia. Ele nasceu em 1431 e viveu até 1476, ou seja, um personagem histórico. Viveu. Uma coisa que não é mito sobre a vida do Drácula é que ele era um janizário. O que é isso, gente? Janizário. O exército inimigo dele, os adversários principais, o Império Otomano, ele tinha o hábito de, quando ele conquistava um povo, ele deixava lá um regente e ele exigia um tributo daquele povo. E qual era esse tributo? Eram crianças, eram meninos. E esses meninos eram levados para territórios otomanos e eles tinham os olhos vendados. Isso que eu estou falando é história, tá, gente? Isso existiu. E com os olhos vendados, eles recebiam treinamento militar. Aprendiam a lutar, aprendiam a guerrilhar. E eles não recebiam uma forma de afeto, um tratamento de criança assim que o adulto instruiu. Eles eram treinados só para lutar, só para ter estratégia de combate. Eles não tinham vida social, eles ficavam o tempo todo de olhos vendados, recebendo treinamento e privados da vida social. Quando chegava uma guerra, tiravam a venda dos olhos daquele soldado, aquele soldado virava o pior de todos. Ele ia para frente com uma ferocidade, com uma força de ataque que ninguém conseguia superar, que ninguém conseguia entender, que era fora do comum. Mas por quê? Por causa desse método de treinamento intrincado. E o Vlad foi serviu tão bem que teve o privilégio de depois de ganhar várias guerras, voltar para casa para tentar ter uma vida social normal. Acho que isso justifica também o fato de ele empalar inimigos, de ele ter umas atitudes que demonstram aí alguns traumas de infância, literalmente, né, gente? E aí o que acontece? Ele tinha esse hábito de empalar e ele por diversas vezes foi visto tomando o sangue dos seus inimigos. Ele ficava lá embaixo da estaca, lambendo espada. Por diversos momentos, diversos combates, quando você estuda a história desse personagem,
você percebe que ele fazia isso. E aí juntou um boato. Vocês sabem, gente. Aquela era bem a época que esse pensamento estava remanescente. Que essa questão que eu expliquei estava em ascensão. Usar o próprio sangue na ritualística. Eu não posso ficar sem sangue, preciso beber sangue. Sabe? Não preciso sacrificar, mas tenho que usar. Esse pensamento estava em ascensão. E como ele era visto constantemente tomando o sangue dos outros, foi criado um boato de que ele tinha superpoderes atrelados ao consumo do sangue e de possuir um mentor imortal que bebia o sangue, né? Que bebia sangue para... Então, gente, conseguem perceber a distorção aí? Nota que, indubitavelmente, um ser desse, já falei para vocês que o mal também evolui. Se o padrão vibratório dele aumenta, ele vai ter acesso a faculdades cósmicas que vão dar vantagens para ele na vida normal. Considerando que ele era privado de vida social, nota que um dos estudos da parapsicologia é a privação sensorial. Nota que essa é uma forma primitiva da privação sensorial. Poderia até ser que ele tinha algumas faculdades cósmicas despertas, de repente era clarividente, de repente era clareaudiente, de repente manifestava alguma forma de energia, mas não estava atrelado ao sangue que ele estava bebendo. Nota, gente, que um camarada desse pode até ser visto às vezes indo num templo, indo numa caverna, que era muito comum, né? Tem uma lenda de que ele frequentava uma caverna com frequência para ver um mentor. Nota que um camarada desse, de repente, até podia ser iniciado em alguma arte e ter essas vantagens e ter um mentor, mas que não é por isso que esse mentor é literalmente um bebedor de sangue, igual ele. Nota que esse hábito de beber o sangue estava mais atrelado ao quê? A intimidar inimigos. E de repente ele realmente tinha um mentor numa caverna. Estava praticando alguma ordem iniciática, algum processo parapsíquico, estava se desenvolvendo para usar em batalha. Mas geraram, vocês sabem como é que funciona. Se você que é iniciado já passou por alguma situação de alguém olhar para você com aquele certo preconceito devido a alguma ordem que você faz parte, achando que você pratica coisa errada, que você é mau, que você é adorador de forças malignas por causa disso, você sabe do que eu estou falando, dos mitos. Se geram mitos em cima da gente, de mim, passei por isso várias vezes, experiência própria, já falei para vocês isso no canal. Imagina naquela época, na fase de ascensão disso, e em cima dessa figura que realizava vários feitos. Comum, né, gente? E aí, essa fantasia acabou dando força para o mito. Porque aí todos esses seres que bebiam sangue foram sendo identificados pela sociedade como os vampiros, que tinham superpoderes porque bebiam sangue. E olha como as histórias se cruzam ali para dar força para o boato. E aí, para melhorar, ainda apareciam seres que escreviam sobre isso como se tivessem toda a convicção, escrevendo um monte de coisa que eles nem estavam entendendo, mas só em cima da parte fantástica que eles ouviram. Entendeu, gente? Então, agora vocês sabem o que é o mito do vampiro. No próximo vídeo, eu vou trazer para vocês o que era um vampiro de verdade, o que aconteceu, para onde essa linha de raciocínio evoluiu, né, para continuar aí esse terceiro ponto de sabedoria, de conhecimento. Então, gente, se você não é inscrito no meu canal, se inscreva. Se você não viu os vídeos anteriores, aproveite para ver antes dessa aula, para você acompanhar como um todo. Deixa um like nos meus vídeos se você gostou, compartilhe, para que eu possa ter mais pessoas iguais a você aqui no meu canal, que gostam realmente de estudar, de ter conhecimento. Me sigam no Instagram, Tarsis@Nephilim, com PH e M no final. E até lá, gente. Namastê. E não percam o próximo vídeo, não.